isso? Ô Lula, você dizer que foi absolvido, só se foi pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Eu acho que o Bonner vai ser indicado para um possível hipotético, impossível governo teu, né? Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. R$ 5 bilhões. Esse foi o valor investido para financiar a democracia brasileira em 2022. Mas a pergunta que ninguém quer responder é: quem realmente ganhou com isso? Por trás dos discursos, das campanhas coloridas e das promessas de mudança, existe uma engrenagem bilionária movida a favores, alianças e trocas de poder. A política virou negócio e o eleitor virou peça de reposição num jogo que já começou decidido. A corrupção deixou de ser exceção, virou método. A polarização, que parece espontânea, foi cuidadosamente projetada. E enquanto a população briga por bandeiras, os verdadeiros donos do poder seguem intocáveis, sem nunca terem sido eleitos. Quanto custa, de verdade, um mandato político no Brasil? Por que os escândalos se repetem, mas nada muda? Quem manda se não é o povo? E por que, mesmo com tanta indignação, tudo continua igual? Antes de responder essas perguntas e entender o presente, você precisa enxergar o sistema e encarar de frente o lado sombrio da política. Campanhas políticas viraram um negócio bilionário. Cada eleição se transformou em uma operação de guerra publicitária, movida por doações empresariais, verbas públicas e marketing agressivo. O candidato ideal não é o mais preparado, é o que consegue arrecadar mais. Fundos eleitorais e partidários, que deveriam democratizar a disputa, viraram fonte de abuso e manutenção do poder. Só em 2022, o fundo eleitoral no Brasil ultrapassou R$ 5 bilhões. E em 2024, esse valor se manteve. Quase 5 bilhões foram novamente destinados às campanhas, dobrando os recursos usados nas eleições municipais de 2020, enquanto as doações individuais diminuíram significativamente. Partidos viraram empresas que vivem do dinheiro público. Candidaturas laranjas, candidaturas de fachada, candidaturas dinásticas. Tudo para garantir o controle da máquina e a continuidade do projeto de poder. Quando o dinheiro não basta, entram as alianças de conveniência, acordos entre inimigos ideológicos, unidos apenas pelo objetivo de vencer e ocupar espaço. A democracia, nesse contexto, virou um produto. E como todo produto, está à venda para quem pagar mais. Quem financia campanhas geralmente não quer ideologia, quer retorno. Isenções, contratos, cargos, influência, e assim o ciclo se repete. A cada eleição, o eleitor é chamado a escolher entre nomes diferentes, mas com compromissos iguais, não com o povo, mas com quem bancou o show. A corrupção é vendida como uma exceção, um desvio moral de indivíduos gananciosos. Mas e se ela for, na verdade, parte do próprio funcionamento do sistema? Um modo de operar aceito, legitimado e até incentivado. A política moderna se sustenta em redes de favorecimento, indicações, troca de cargos e contratos superfaturados. O orçamento público é repartido entre aliados. A figura do político corrupto solitário é conveniente. Ajuda a preservar o mito de que o sistema é bom, apenas mal utilizado por uns poucos. Mas a realidade é bem mais suja. A corrupção não começa no roubo de dinheiro. Começa na nomeação de parentes, na blindagem de aliados, na criação de cargos inúteis para distribuir poder. Tudo dentro da legalidade, tudo perfeitamente encaixado no sistema. Um exemplo recente ilustra com clareza como o sistema opera por dentro. Em maio de 2025, o Senado aprovou um projeto de lei que facilita o desmatamento e enfraquece as proteções ambientais no Brasil. Segundo reportagem do The Guardian, a proposta foi articulada por políticos ligados ao agronegócio e aprovada sob forte pressão de grupos de interesse, ignorando alertas técnicos e denúncias de impactos devastadores. A reportagem destaca que a iniciativa propõe reformular os rigorosos procedimentos de licenciamento ambiental do Brasil para torná-lo mais simples e eficiente. No entanto,
A iniciativa foi condenada por ativistas e formuladores de políticas climáticas como um retrocesso histórico que ignora a realidade da crise climática e contraria os compromissos do Brasil com o combate às mudanças climáticas. E quando o escândalo estoura, a resposta é sempre a mesma: uma nova lei, uma nova CPI, uma nova promessa de moralização. Mas nada muda, porque o problema não está nas leis, está na lógica. A lógica de que política é território privado travestido de interesse público. E quem tenta romper esse ciclo não dura muito tempo. Nada mobiliza mais que um inimigo comum. E a política aprendeu a transformar a divergência em combustível de sobrevivência. A polarização não é um efeito colateral, é uma estratégia. Manter a população dividida entre nós e eles garante que ninguém olhe para cima. Enquanto os cidadãos brigam nas redes sociais, nos grupos de família e nas urnas, os verdadeiros acordos são feitos longe dos olhos públicos. Essa divisão fabricada cria identidades políticas que cegam. Defende-se políticos como se fossem times de futebol. Pouco importa o conteúdo, desde que seja o nosso lado vencendo. A política vira torcida organizada e o debate desaparece, dando lugar a narrativas inflamadas, memes e slogans vazios. Essa lógica se espalha globalmente, e o Brasil não escapa disso. Em julho de 2025, Donald Trump, durante um evento político nos Estados Unidos, afirmou que o Brasil havia se tornado um exemplo de como destruir uma nação pela divisão interna. A declaração, publicada pela revista The Economist, destacou que é raro, desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos interferirem tão profundamente em um país latino-americano. A reportagem continua destacando que em 9 de julho, Donald Trump prometeu tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras, citando uma caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. A notícia reacendeu debates nas redes e foi imediatamente capturada por alas políticas opostas, cada uma utilizando o discurso para atacar o outro lado, sem discutir o conteúdo real. Foi mais um episódio em que a polarização foi usada como arma, não para esclarecer, mas para inflamar. Nesse cenário, o político não precisa mais governar bem, basta saber se comunicar. O carisma substitui o conteúdo. O número de seguidores importa mais que propostas, e a indignação, alimentada dia após dia, vira ferramenta de manipulação. Não importa se a solução funciona, importa se gera curtidas e engajamento. Política virou profissão. E como toda profissão elitizada, vem acompanhada de privilégios, salários acima do teto, aposentadorias especiais, verbas de gabinete, carros oficiais, diárias de viagem, assessores, imunidade parlamentar, foro privilegiado, um pacote de regalias que distancia o político do cidadão comum. Enquanto o povo enfrenta filas, o político tem prioridade. Enquanto o trabalhador é cobrado, o político é blindado. O sistema foi desenhado para proteger quem está dentro. Denúncias contra políticos raramente avançam. Quando avançam, prescrevem. Quando não prescrevem, são arquivadas. E se forem julgadas, há sempre uma brecha, um recurso, uma manobra regimental, e não se trata apenas dos ocupantes de cargos públicos. A estrutura protege famílias inteiras. Políticos indicam filhos, irmãos, sobrinhos, transformam o Estado em negócio de família. A máquina pública vira a extensão de seus interesses pessoais, e assim se eternizam. Criam feudos, perpetuam dinastias e mantêm o poder girando em círculos, sempre entre os mesmos nomes. Existe um poder que não aparece nas urnas: o poder do dinheiro. Bancos, empreiteiras, mineradoras, empresas de tecnologia, agronegócio. São eles que, muitas vezes, definem as políticas públicas, redigem projetos de lei, nomeiam ministros e comandam bastidores. O nome disso é captura do Estado. Lobby é uma prática institucionalizada, porém pouco transparente. Grupos com interesses bem definidos se infiltram nos corredores do poder, moldando decisões em benefício próprio. Muitas vezes,
um projeto de lei que prejudica milhões é redigido por quem lucra com ele, e os políticos são apenas correias de transmissão. Enquanto o cidadão comum luta por sobrevivência, grandes grupos decidem o preço do combustível, as regras do crédito, os limites ambientais, a carga tributária. E fazem isso sem passar por uma única eleição. Porque o verdadeiro poder não precisa de voto, precisa de acesso, e isso eles têm de sobra. Em vez de ser combatida, a pobreza é usada como ativo eleitoral. Políticos prometem soluções milagrosas enquanto mantêm milhões em situação de dependência. Programas sociais que deveriam ser pontes viram amarras. O objetivo não é emancipar, é fidelizar. É mais vantajoso manter o cidadão vulnerável do que ajudá-lo a se tornar independente. Afinal, quem tem consciência e autonomia vota com liberdade. Mas quem depende do cartão, da cesta, da promessa, vota por necessidade. Isso é cálculo político. É cinismo disfarçado de compaixão. Campanhas distribuem benesses em ano eleitoral, aumentam benefícios às vésperas da votação e depois desaparecem. A estrutura estatal passa a funcionar como máquina de propaganda e o povo como figurante. Um figurante que a cada eleição é chamado para participar do mesmo enredo, acreditando que, desta vez, tudo vai mudar. A política que se vê nas urnas é apenas a superfície. O verdadeiro jogo acontece longe dos olhos do público, sustentado por interesses que jamais enfrentarão na eleição. A mudança real exige mais do que indignação, exige consciência crítica, pressão popular e disposição para enfrentar um sistema que não quer ser mudado. Mas enquanto tratarmos política como entretenimento, torcida ou salvação messiânica, continuaremos prisioneiros do mesmo ciclo. Porque o lado mais sombrio da política não está nos políticos em si, está na forma como aprendemos a aceitá-la como ela é. Curtiu o vídeo? Então deixe o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. A Suíça ainda é um exemplo ou um modelo que já ficou para trás.